Quanto vale o seu dinheiro? Será que após 5 anos as dívidas registradas nos órgãos de proteção ao crédito desaparecem? Esse é o assunto de hoje do Quanto Vale o Seu Dinheiro. Recebemos o economista e professor da UFO, Universidade Federal de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, Felipe Prado. Professor Felipe, é um prazer recebê-lo novamente em nossa programação. Seja sempre muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço por mais essa oportunidade de a gente conversar um pouco mais sobre finanças. Para começar o nosso bate-papo, é verdade ou mito que após 5 anos, as dívidas que deixaram o nome sujo desaparecem? Nos chamados escritórios de crédito, né, como por exemplo Serasa, ou naqueles escritórios mais regionais que algumas câmaras de dirigentes lojistas têm em municípios, é verdade que por causa da legislação, essa dívida o nome da pessoa e essa dívida só pode aparecer em uma lista pública, né, vamos assim dizer, durante 5 anos. Depois, de fato, essas listas de dívida, o seu nome ele desaparece. Mas isso não significa que a dívida desapareceu. Entendi. Agora, uma dívida com mais de 5 anos, professor Felipe, ela para de impactar no score? Aí é que depende, porque veja, mesmo que a gente não pague uma determinada dívida, nosso nome fica sujo, vai ter um grande impacto sobre o nosso score, que é aquela pontuação que vai dizer se a gente vai conseguir um crédito com um juros mais barato ou um juros mais caros. Depois de 5 anos, depende um pouco, porque mesmo que a gente não pague uma dívida e o nosso nome fique limpo nas listas de crédito, muitas instituições financeiras ainda mantêm o seu nome lá internamente com restrição. Então, por isso que muitas vezes a gente ouve falar, por exemplo, pessoas que teoricamente não têm dívida nenhuma, não estão com o nome sujo, e muitas vezes ela vai lá numa loja de eletrodoméstico, ela não consegue o crédito. Ou ela vai num determinado banco e não consegue o crédito mesmo com o nome limpo e com um score razoável. Por quê? Porque pode ser que internamente ela tenha alguma dívida que não foi paga em algum momento, essa dívida ela agora está interna e, consequentemente, isso vai ter um impacto sobre a forma como a gente vai pegar. Uma outra situação que pode ocorrer, muito e poucas pessoas sabem, é que muitas vezes quando você não paga uma dívida, seu nome fica limpo, esses bancos colocam lá um empréstimo que te fizeram com prejuízo, porque eles criam uma restrição interna, você não vira mais cliente. Por quê? Porque isso tem um impacto. Então, há uma série de fatores que impactam o score. Um desses, a depender de qual seja a política da instituição financeira, pode impactar sim a sua pontuação e às vezes a gente nem sabe. É por isso que quem tem uma dívida é bom sempre saber tudo que a gente deve, porque às vezes a gente pode realmente esquecer e a dívida passa anos, ninguém nos cobrou, às vezes a gente mudou de telefone, mudou de endereço, mas depois a gente vai ter esses desafios aí, porque a gente não vai conseguir entender o que está acontecendo com a nossa pontuação. 9h, 22 minutos, hora oficial de Brasília. Estamos falando com o professor e economista da UFO, Universidade Federal de Uberlândia, Felipe Prado. Professor Felipe, o banco ou a instituição pode vender uma dívida? Pode, né? O Brasil permite isso, como em vários países. Então, é comum quando uma pessoa deve um cartão de crédito, durante alguns meses, é até o banco, dono do cartão, que liga. Mas depois ele terceiriza, porque essa outra instituição compra essa dívida, né? Há uma expressão até técnica na economia, nas finanças, que se chama a securitização, né? Ou seja, então, o banco tem uma dívida, ele emprestou 10 mil reais, a pessoa não pagou. O que ele faz? Para ele não ter prejuízo, e como ele não vai conseguir cobrar todo mundo, por exemplo, uma situação agora de pandemia, você tem mais de 60 milhões de pessoas com dívida, ele começa a terceirizar a cobrança e ele vende. Então ele pega aquela dívida de 10, vende para alguém, para uma outra instituição de cobrança por 2, e essa instituição de cobrança vai tentar cobrar para a pessoa 5 e vai ganhar 3. E aí você tem esse mecanismo, ou seja, é permitido fazer a venda de uma determinada dívida. Portanto, não se assuste aí, né? Caso você tenha uma dívida e de repente você seja cobrado por um terceiro.
esse terceiro realmente pode ter comprado a sua dívida, né? Ele compra um pacote de dívidas, né, de várias pessoas, pode ser focado em uma cidade, então eu compro todas as dívidas dos clientes que estão em Minas Gerais ou que estão em São Paulo. E aí você vai fazendo essa cobrança individualmente. Agora mesmo, na época da pandemia, por conta de muito endividamento, os bancos estão fazendo isso porque eles não têm estrutura, enfim, chega uma hora muito difícil fazer essa cobrança e tem um risco envolvido. Então as instituições, as maiores instituições, elas preferem fazer a venda desse débito. Para finalizar a nossa entrevista, qual que é a sua dica para quem está querendo regularizar o nome? Olha, a dica sempre assim, de ouro é negociar. É claro que muitos podem dizer assim, mas para negociar eu preciso ter o dinheiro. É verdade. Mas assim, a melhor saída é sempre negociar. Então, tem uma dívida, não conseguir pagar, não espera muito, porque hoje há algumas dívidas que com 3 meses você já pode começar a ter problema. Hoje, se a gente deixar de pagar um apartamento, nosso apartamento já pode, o banco já pode levar você na justiça para tomar ele. Um cartão de crédito com 6 meses de dívida, em geral, ele já está cancelado o seu cartão. Então, qual é a orientação em geral? Se você já tiver condição de negociar, vai negociar, pega um trocado, vai conversar, ver se pode parcelar, ver se pode tirar taxa, se pode reduzir os juros. Todas as instituições financeiras, elas fazem isso sem exceção. Muito obrigada por sua participação aqui no Comando da Esperança nesta manhã. Seja sempre muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço aí mais essa oportunidade. Um abraço aí a todos os ouvintes e até a próxima. Até a próxima. Abraço para o senhor também. Nós conversamos com o economista e professor da UFO, Universidade Federal de Uberlândia, Felipe Prado, que trouxe os esclarecimentos sobre as dívidas de mais de 5 anos registradas nos órgãos de proteção ao crédito e também dicas para regularizar o nome. Tem alguma pergunta sobre esse assunto ou quer sugerir temas para os nossos bate-papos aqui no Quanto Vale o Seu Dinheiro? É só você enviar a sua pergunta para a nossa produção pelo 34 99 935 2894 é o nosso WhatsApp aqui do Comando da Esperança. Quanto vale o seu dinheiro?